Muito boa tarde a todos. Hoje é um dia especial. Estamos fazendo uma edição do ArcSP Convida especial para o Dia do Arquivista, que foi no dia 20 de outubro. Essa live foi gravada com um mês de antecedência e vocês verão a gravação aqui no nosso horário de praxe, às 18 horas. Hoje nós estamos aqui com a presença de 3 professores que eu vou apresentar agora. Professor Paulo Roberto Elian dos Santos, ele é pesquisador da Casa de Oswaldo Cruz, da Fiocruz, do Rio de Janeiro. A professora Ana Maria de Almeida Camargo, professora sênior do Departamento de História da Universidade de São Paulo, e a professora Clarissa Schmidt, que é professora do curso de Arquivologia da Universidade Federal Fluminense. Eles vão ter a honra de entrevistar, né, a nossa convidada especial, que é Nilza Teixeira Soares. Nilza Teixeira Soares é uma referência no campo da arquivologia brasileira, com destaque para sua longa carreira na Câmara dos Deputados e elogiada tradução do livro Modern Archives, Principles and Techniques, do arquivista e historiador norte-americano Theodore Schellenberg, além da publicação de estudos diversos e participação em cursos e estágios no Brasil e no exterior. Na Câmara dos Deputados, onde entrou por concurso em 1956, atuou sempre no Centro de Documentação e Informação, CEDI, ocupando os cargos de encarregada da Divisão de Arquivo, diretora da Divisão de Arquivo, diretora da Coordenação de Arquivo e diretora do CEDI, cargo no qual se aposentou em 1991. No período da Constituinte, ocupava o cargo de diretora da Coordenação de Arquivo. Além disso, Nilza também foi responsável pela produção de vários textos, publicou várias importantes obras que todo arquivista, pelo menos uma, já leu, e sobre essas informações, essa atuação na Câmara dos Deputados, essa tradução do livro do Schellenberg, sobre sua atuação na arquivologia, é que nós vamos refletir, conversar no dia de hoje. Então, eu passo a palavra inicialmente ao professor Paulo Elian, para ele dar as boas-vindas a todos. Em seguida, a professora Ana Maria, Clarissa e, finalmente, a professora Nilza, antes de começarmos as perguntas propriamente ditas. Professor Paulo, tem a palavra. Boa tarde a todos e todas. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite da ArcSP e da Ana Célia Navarro para estar nesse momento muito especial com a professora Nilza Teixeira Soares, e estar também junto com a Ana Maria Camargo, Clarissa Schmidt, pessoas queridas, enfim, pelas quais eu tenho o maior respeito, e dizer que é uma satisfação e uma honra. Eu estou muito feliz. Espero que essa nossa conversa seja boa, e certamente será, porque a Nilza é uma das carreiras mais singulares e importantes da arquivologia no país. Obrigado mesmo pela oportunidade. Ana. Bom, boa tarde a todos. Eu endosso as palavras do Paulo Elian, dizendo que é uma honra estar aqui, poder conversar com a Nilza em público. Além de uma querida amiga, é uma figura que eu tenho o maior respeito também. Acho que todos nós aprendemos muito com a Nilza, com a experiência que ela desenvolveu na Câmara dos Deputados, do pioneirismo do trabalho que ela executou a vida toda. Então, para nós é um momento muito especial esse de poder conversar com os colegas queridos e com a Nilza Teixeira Soares. Clarissa. Boa tarde a todos. Eu gostaria de reiterar o que foi dito pelo Paulo, pela Ana Maria e também pela Ana Célia. É uma honra imensa estar aqui hoje, podendo trocar e compartilhar tanto conhecimento com a Nilza, que é uma referência, sem dúvida, para todos nós. Eu me sinto muito privilegiada de estar aqui, né, junto com o Paulo e com a Ana, e principalmente com a Nilza, nesse momento, que eu tenho certeza que vai nos engrandecer muito. Muito obrigada.
Professora Nilza, então agora a senhora tem a palavra. Fiquei curioso e pude constatar esse fato, que em 1900, eu constatei através da tese de doutorado do Elian, eu constatei que o DASP, em 1938, já se preocupava com a administração de documentos e orçamento, eram as duas grandes áreas de preocupação. Em 1953, quando eu fui contemplada com aquela bolsa de estudo, foi através do DASP e as mesmas especialidades, administração de documentos e orçamento. Foram 4 bibliotecários selecionados, inclusive, e dois especialistas em orçamento. Fomos todos para os Estados Unidos juntos, na mesma viagem. E era só isso como introdução. Agora eu gostaria de receber as perguntas do nosso amigo Elian. Você tem 2 perguntas para me fazer, não é? Bom, vamos lá. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. E a primeira pergunta, né, professora Nilza, é um pouco no sentido de que, enfim, você pudesse falar sobre essa experiência naquele momento, nos anos 50, início dos anos 60, que você teve de conhecer a realidade dos arquivos durante um bom tempo nos Estados Unidos, né, no curso que você mencionou agora, pelo DASP, e depois também teve a oportunidade de ir ao Reino Unido e à França. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência, o que você viu, o que você leu, o que você entrou em contato, e em que medida isso influenciou a sua atuação como arquivista. Eu falo o seguinte, no primeiro momento, o que eu considerei uma verdadeira semente plantada em mim foram as aulas de administração de arquivos pelo professor Ernest Posner, que era um arquivista alemão radicado nos Estados Unidos e que dava aulas na American University. Ele falou sobre arquivos, sempre dava aulas sobre arquivos permanentes e abordou o tema avaliação. Considerei uma semente plantada esse problema da avaliação, que foi a grande revolução dos arquivos e que eu trouxe para poder depois implantar na Câmara dos Deputados. Agora, eu fiz um parêntese. O professor Ernest Posner, radicado nos Estados Unidos, como eu falei, ele influenciou a criação dos arquivos nacionais americanos. Até então, os arquivos históricos dos Estados Unidos eram custodiados pela Biblioteca do Congresso. E o Posner, em 1934, conseguiu criar o Arquivo Nacional Americano. Interessante, né? Quanto tempo você ficou nos Estados Unidos? Eu fiquei 1 ano. Fiz vários cursos e visitas a Virgínia. Naquele tempo havia uma preocupação com restauração de papéis. Eu me especializei nessas áreas também. Eu gostaria de falar sobre... Não se pode falar em arquivo sem invocar a França. A França foi o primeiro país que fundou o seu Arquivo Nacional. Isso foi lá na Revolução Francesa, em 1789. E depois a França vem liderando as iniciativas, a dinâmica ou a prática dos arquivos com muita ênfase. A França vem liderando. Eu encontrei, inclusive, um decreto de 1936, onde já coloca como função de um determinado órgão que estava sendo criado, como é que é? Muito importante, deixa eu ver aqui, é o controle dos arquivos em formação. Imagine, em 1936, a França já estava preocupada com o controle da produção documental dos órgãos. Interessante isso. E, então, deixa eu ver
que eu teria mais para dizer. É interessante que esse decreto de 36 não surtiu o efeito que eles esperavam. Então, já alguns anos depois, já em 52, baixaram um novo decreto e aí instituíram a figura do arquivista missionário, o arquivista que ficava em missão permanente dentro dos ministérios para cuidar da documentação, providenciar os escarces, né, convenientes e próprios, e depois a transferência para arquivos intermediários e até chegar ao Arquivo Nacional, Arquivo Permanente. Então, eu acho que essa resposta seria só o que eu teria a dizer. A conta aí, assim, o código. Bom, da Inglaterra, eu também passei pela Inglaterra, o Public Records Office. O que é mais curioso é que o Arquivo Nacional chama Record Office. Entendeu? Quer dizer, recordes para nós são os documentos ainda em fase intermediária que não chegam a ser os arquivos. Na Inglaterra, o nome é Public Record Office. Igualmente, bom, a França criou a figura do arquivista missionário, e a Inglaterra também criou uma figura semelhante, acompanhar a produção documental de um ministério e estar dentro do ministério recolhendo e se responsabilizando pelos arquivos. Não deixar que os arquivos se perdessem ou que chegassem ao arquivo de custódia dilapidados e que não oferecessem tanta segurança para as pesquisas. Acho que é só. Tá. 2003. A Lídia hoje apurou que o Public Record Office foi criado em 2003. É um dado que eu não tinha, mas em 2003. A França veio lá do século XVIII, 1700 e tanto, já estava criando o arquivo público. E a Inglaterra criou em 2003. Acho que é só. Sobre essa pergunta seria Obrigado. só. Bom, há uma outra pergunta que eu queria fazer, considerando você ingressa na Câmara dos Deputados na década de 50, né, antes da mudança para Brasília, e você tem uma longa trajetória trabalhando na Câmara dos Deputados no arquivo. Eu queria que você pudesse destacar nessa trajetória, se fosse possível, o que você considera que foi assim, a sua maior contribuição ao trabalho dos arquivos, sobretudo do ponto de vista dos métodos, da metodologia. O que metodologicamente você acha que foi mais sua principal contribuição para os arquivos da Câmara? Eu tive a oportunidade de contribuir para os arquivos da Câmara no sentido da estrutura, porque eu acompanhei uma reforma administrativa da Câmara dos Deputados que ocorreu em 1971 e eu pude opinar sobre a área de arquivos. Foi aí que eu pude criar a seção de avaliação e recolhimento e pude colocar alguma coisa moderna sobre os arquivos. Foi nessa Câmara. Nesse sentido, a Câmara foi a primeira unidade, a primeira entidade a ter uma unidade orgânica que se preocupava com o ciclo de vida dos documentos, desde a criação até a destinação final. E a Câmara, então, foi a primeira a ter isso daí estruturado. O que havia até então eram só comissões de avaliação que definiam, decidiam sobre a eliminação de papéis sem considerar o contexto em que os documentos estavam sendo produzidos e sem considerar a existência de cópias ou de documentos recapitulativos com mais informações. Então, era uma comissão que trabalhava sem bases mais lógicas. Isso é o que eu tinha a dizer. Eu já falei que a Câmara foi a primeira unidade, a primeira entidade orgânica
cuja função seria criar uma unidade com preocupação de se ocupar dos documentos nas 3 idades, na idade corrente, intermediária e permanente, se ocupando das 3 idades, caráter oficial, sim, desde a criação dos documentos até a destinação final. Entendeu? Sim. Tá bom? Tá ótimo. Obrigado. Terceira pergunta é da Ana Maria Camargo, né? Isso. Muito obrigada, professora, por ter respondido as questões do Paulo. Agora eu vou pedir licença para tirar o Paulo da sala. Ele continua com a gente, mas ele vai sumir temporariamente. E eu vou chamar, então, a professora Ana Maria Camargo para fazer suas perguntas. Então, bom, a minha pergunta é relacionada com a sua experiência na Câmara dos Deputados, com as iniciativas pioneiras que você desenvolveu ali na Câmara. Na década de 80, quando eu comecei de fato, exercer alguma atividade ligada a arquivos, né, de uma forma mais contínua, quando eu era diretora do Arquivo de Rio Claro, eu recorri inúmeras vezes à Nilza, até por telefone, para me socorrer em dificuldades que eu enfrentava nas minhas rotinas de trabalho. Mas uma das coisas que eu me lembro, eu devo ter até uma cópia no meio dos meus guardados, eu me lembro de um mapeamento que você fez na Câmara, o caminho dos documentos, as guias dos documentos, o percurso de cada uma delas nas repartições todas da Câmara. Quer dizer, você fez algo que não tinha precedentes dentro das práticas brasileiras. Então, vamos dizer, esse diagnóstico do fluxo documental dentro da Câmara era um trabalho tão impactante para quem estava tentando implantar serviços de arquivo, sistemas de arquivo, que serviu de inspiração para muita gente. Então, eu gostaria que você relatasse para nós como é que esse procedimento metodológico absolutamente pioneiro... Sim, realmente, nós usávamos as guias de transferência e para que os documentos que não fossem mais de uso corrente ou semicorrente nos órgãos fossem passados à coordenação de arquivo, transferidos à coordenação de arquivo. Havia um termo de responsabilidade, a gente recebia e ficava responsável pelos documentos, mas, na verdade, eles ainda eram de segunda idade para o órgão de origem. Na Câmara dos Deputados, os formulários, a Ana Maria Camargo se impactou com mapas que nós criamos, mas esses mapas foram criados por a parede administradora, que havia feito o curso de administração, e ela levou para os arquivos correntes, arquivos da Câmara dos Deputados, a metodologia de organização e métodos da administração. A base daqueles formulários era cada unidade orgânica. Nós levantávamos as funções básicas da atividade, e as atividades e a produção documental em decorrência dessas funções e dessas atividades. O mapa que impactou a Ana Maria Camargo eram as guias de transferência, onde se analisavam os documentos produzidos, as cópias produzidas, o destino de cada cópia, se era de curto prazo, médio, longo prazo, enfim, essa análise da produção documental e do fluxo das rotinas. Nós chegamos a estudar o fluxo das rotinas. Isso daí é que foi importante. Isso da rotina documental.
das anotações, qual é o documento mais complexo que podia ser preservado e quais as cópias que podiam ser destruídas. Então, a função e a atividade é o que foi eu acho que o mote do trabalho, a tônica, foi a análise das funções e atividades da produção documental no órgão, acompanhamento da produção documental no órgão. eu acho que esse trabalho foi praticamente um modelo para todas as tentativas de implantação de sistema no Brasil, no fundo, seguiram esse modelo que foi utilizado por você lá na Câmara dos Deputados. Eu não sabia do papel da Maria Aparecida dentro dessa, porque era um trabalho junto aos arquivos correntes, né? Na verdade, quer dizer, era o fluxo normal da administração e dos papéis. Eu não sabia que era algo que vinha da OIM, né? E é Maria Aparecida Santos, né? O nome dela. No fluxo, na produção documental tem a ver com a OIM. Tem a ver. Então, isso foi, de fato, um grande referencial para nós, para todas as tentativas do Brasil de implantação de sistemas de arquivo, né, e de elaboração de tabelas de avaliação, de tabelas de temporalidade. Então, foi essa a matriz que, no fundo, serviu de exemplo para todos os estados brasileiros e vários órgãos da administração pública, não só federal, como estadual e municipal. A minha outra pergunta, eu também me lembro muito disso, porque nós discutimos também, acho que por telefone, porque nessa época você morava em Brasília já, então a distância às vezes nos impedia de ter um convívio maior, mas eu me lembro de telefonar para você e discutir os conceitos de recolhimento e transferência, porque na época se estava tentando consolidar um vocabulário. Eu me lembro que você defendia a inversão dos sentidos, quer dizer, usar recolhimento para passagem para a fase intermediária e transferência para o permanente, e você, eu me lembro de você argumentar as tradições brasileiras, onde o conceito de transferência implicava patrimônio, propriedade, portanto, era muito mais adequado do que usar... Eu não me lembro dessa inversão. Ana Maria, eu não me lembro... Então, eu me lembro perfeitamente porque você tinha você sempre foi muito mais avançada do que os demais arquivistas do Brasil. Você tinha assim, uma profundidade na maneira como utilizava os conceitos. Então, nessa época que a AB estava tentando consolidar um vocabulário para a nossa área, esta questão específica, né, da passagem dos documentos de uma fase para outra, a sua proposta era de inversão, e eu me lembro que não foi você, na verdade, essa opinião com a qual eu até concordava, eu dava razão aos seus argumentos, mas o que prevaleceu, na verdade, foi o uso do termo recolhimento para passagem para o arquivo permanente. Então, deixamos de usar um termo muito mais adequado, de acordo com as nossas tradições jurídicas, do que a palavra recolhimento, né? E você tinha toda essa argumentação na época. Eu não me lembro de ter havido essa controvérsia quanto ao recolhimento e transferência. Mas eu creio, naquela palestra que eu fiz na Fundap em 1984, eu já tenho uma nota de rodapé, não sei se na ocasião eu levei essa nota de rodapé, que define o que é transferência e o que é recolhimento. Recolhimento
entenda-se por recolhimento o que ocorre aos arquivos, o que se entrega aos arquivos públicos, e transferências são fases intermediárias de responsabilidade pelos arquivos em fase intermediária, que não é de guarda permanente. Enquanto não estão em guarda permanente, eles podem sofrer várias transferências. Transferência do órgão de origem para o arquivo setorial, depois para o arquivo central, até chegarem no arquivo público, não é verdade? Então, aí, quando chega ao arquivo público, é que se pode chamar de recolhimento. Eu não sei se naquela época, nessa minha palestra que eu dei na Fundap, em 1984, tenho uma nota nessa obra que a Câmara publicou, onde ela reuniu várias palestras, vários trabalhos meus e de outros arquivistas de Brasília, que trabalharam da Câmara também. Eu vi nessa obra, tem uma nota numa página 358, a Câmara dos Deputados e arquivistas brasileiros, o trabalho quer dizer, a publicação da Câmara, eu espero que vocês todos tenham, que é a Câmara dos Deputados e Arquivística Brasileira no período de 1970 a 2000. Você tem esse livro, Ana Maria? Tenho sim. Tenho sim. Foi a Heloísa Belotto até que me deu um exemplar. Tá eu tenho também o original da sua palestra na FUNAP, eu tenho também. Mas naquela altura, você já tinha... Nessa publicação, tem uma nota, que é a nota 41, no rodapé, onde eu coloco os conceitos de recolhimento e de transferência. E, na verdade, eu falo do problema... acredito que eu faça as suas conotações, mas eu falo que poderiam ser revistos em função das suas conotações jurídicas. Você falou também na tradição jurídica brasileira, eu só posso acreditar que eu queria falar ali nos prazos prescricionais dos documentos que têm os seus prazos de quinquenal, de 30 anos ou de 100 anos, definidos no Código Civil ou coisa que o valha. O problema é prescrição de direitos. Então, tá bom. Acho que é só, né, Ana Maria? É só. Mas muito obrigada, Nilza. Hein? Obrigada, tá? Obrigada a você. A nossa terceira entrevistadora, a professora Clarissa Schmidt. Ela é professora da UF e também vice-presidente da Associação de Arquivistas de São Paulo. Ela vai entrar agora na sala e vai fazer a quinta pergunta para a senhora. Pergunta, tá certo. Então, vamos lá. Nilza, em 1973, a senhora traduziu o livro do Schellenberg, Arquivos Modernos, Princípios e Técnicas. E em 1975, a senhora fez a tradução do livro do Arquivo Público Canadense, Arquivos Correntes, Organização e Funcionamento. Ambos sobre a organização e o tratamento de arquivos correntes, e que nós usamos hoje muito ainda como referência. Nesse período, no período que a senhora realizou as traduções, no Brasil, como se configuravam as discussões sobre os arquivos correntes? Quais os desafios e as expectativas em relação a isso? E, especificamente sobre a classificação desses arquivos, quais foram as principais influências? Houve algum diálogo, alguma interferência da biblioteconomia nesses modelos? Bom, eu vinha traduzindo o Schellenberg e Arquivos Modernos, mas só dei para publicar quando eu entrei como eu passei a ser diretora dos arquivos. Eu não queria me meter na área arquivística como bibliotecária. Quando eu cheguei aos arquivos da Câmara, eu entreguei os originais para serem revistos. Aliás, eu fiz
uma revisão completa da terminologia e de tudo mais, com uma revista que o Elian fala muito nela, no livro que ele faz, na introdução do livro dele, sobre os laboratórios, de coisa assim que é bem mais estranha ao nosso campo de ação, mas na introdução ele fala na Maria de Lourdes, Jair Costa, eu sei o sobrenome dela, mas agora não estou. Deixa eu ver. Maria de Lourdes Costa e Souza. O Elian fala nela na história da arquivística brasileira. E eu tive a preocupação de ler todo o original da tradução com a Maria de Lourdes, fazer algumas adaptações em terminologia e para entregar para a publicação. Por isso que eu tomei posse como diretora do arquivo em 72, e o livro só saiu em 73, porque eu tinha escrúpulo de lançar uma obra de arquivística sem estar no exercício da função, da profissão. Entende? Quanto à interferência da biblioteconomia, que você perguntou, eu acho que havia uma preocupação do arquivista querer organizar os arquivos segundo classificação dos conhecimentos, quer dizer, pelos assuntos, não havia o enfoque da função, havia preocupação de que o arquivista usasse a classificação decimal universal de Dewey e a tal decimal universal da CDU. E havia essa preocupação. Mas logo se definiram os campos, que sabe que o arquivo é fruto de função e atividade de um órgão, e o acervo bibliográfico é adquirido. Nosso acervo é um produto, o acervo arquivístico é uma produção natural dos órgãos, que se acumula, produção documental, e do bibliotecário, o acervo biblioteconômico é formado arbitrariamente por compra, doação ou permuta. Então, logo se definiram os campos, e aí não havia como querer pensar em poder levar para a arquivologia com a classificação de conhecimentos. Entendeu? Em 1970, quando eu entrei quando eu assumi a direção. Aliás, uma coisa que eu gostaria é de que o Schellenberg já teve essa tradução, já teve várias tiragens, mas eu não sei se houvesse uma nova edição revista, se nós alteraríamos muitos dos termos usados naquela época, porque eu não tinha nenhuma experiência de arquivo e fui traduzindo Maria de Lourdes Costa e Souza, que era arquivista, que foi arquivista até das Nações Unidas. Ela reviu comigo toda a tradução. Me dei por satisfeita. Mas uma coisa que eu gostaria é que houvesse uma segunda edição revista, onde nós poderíamos atualizar os termos, ver se os termos foram corretamente traduzidos por mim. Entendeu? Eu gostaria que acontecesse isso. Mas, quanto ao que se passava no Rio de Janeiro, a cidade onde eu vivia, quando se falava em curso de arquivo, no DASP, era para ensinar métodos de arquivamento. Quer dizer, não havia nenhuma preocupação com os arquivos de segunda ou terceira idade, entendeu? Arquivos permanentes. Só havia métodos de arquivamento que podiam ser, não sei como é que era. Eram somente métodos de arquivamento que eram ensinados. Bom, aí eu queria dizer que eu só entrei realmente na área de arquivos quando eu fui nomeada diretora da coordenação de arquivo. Eu fui nomeada em 1972 e o Schellenberg veio à luz, quer dizer, foi impresso em 1973. Pronto. Nilza, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta. Quando a senhora fala desses métodos de arquivamento,
por que a senhora acha que eles eram utilizados no lugar de outras atividades da arquivística, como, por exemplo, a classificação? De onde vinha essa influência que a organização dos documentos correntes deveria se dar pelos métodos de arquivamento? Métodos de arquivamento são as ordenações alfabéticas, também criavam classificações por atividades, também criavam códigos, enfim. O que eu quis dizer é que só havia preocupação com arquivos correntes, não havia nenhuma preocupação com arquivos intermediários ou arquivos permanentes. Mas os códigos, os professores, Maria Luísa Dânima, a própria Maria de Lourdes, ensinavam métodos de arquivamento, começando pelo alfabético, o cronológico, o geográfico, vários métodos de arquivamento que eram bem mais simples, mas só diziam respeito à fase corrente dos documentos. Não havia preocupação com arquivo intermediário, não se tinha noção da teoria das 3 idades, entende? Quem mais tem alguma pergunta a fazer? Posso encerrar? Não, professora. A senhora pode fazer o seu encerramento. Então, para encerrar, eu gostaria de falar de algo que eu só descobri agora ao me preparar para esse encontro com vocês. Eu só queria dizer isso, que entre aquela bolsa de estudo, ingênua bolsa de estudo, onde eu aprendi o método, aprendi avaliação com o professor Ernest Posner, o que aconteceu? Entre esse período, o período que eu fui nomeada diretora do arquivo, se decorreram 20 anos. Quer dizer, a gente não pode desistir dos seus objetivos. Eu não desisti e realmente valeu a pena, porque eu me realizei sendo diretora do arquivo da Câmara. E também uma coisa curiosa é que eu pensava que eu ia me aposentar com 49 anos, e quando eu era nova eu pensava, 49 anos, ainda vou curtir muito a vida. No final me aposentei com 65 anos, já realizada, tendo feito realmente o que eu gostaria de fazer, dinamizar e organizar os arquivos da Câmara. Agora, eu escrevi uma mensagenzinha, porque parece que é a da Tônica. O que a senhora deixaria como uma mensagem? No outro dia eu estava fazendo uma entrevista e me perguntaram isso, eu não soube responder nada, não tinha me preparado nada. Agora eu preparei para hoje encerrar com uma mensagem aos arquivistas. Mensagem aos arquivistas. Dedicar-se e aprofundar-se no conhecimento da teoria e da prática arquivística. Então, isso aí é a minha proposta para os arquivistas. E gostaria de invocar uma citação do Schellenberg, que ele diz assim: um país é tão mais civilizado quanto maior é a sua preocupação com os arquivos. De Schellenberg. Para terminar, para encerrar. Tá bom? Muito obrigada, professora Nilza. Agora eu gostaria de convidar, né, os demais professores a fazerem as suas considerações finais, que realmente, apesar dos problemas técnicos, né, que nós enfrentamos nessa entrevista, foi excelente a sua fala, a memória que a senhora tem de toda essa trajetória, muito importante para todos nós, né, que trabalhamos e que gostamos de trabalhar com os arquivos. Fico feliz que vocês tenham gostado da minha contribuição. Sim, Paulo, pode fazer suas considerações finais, por favor? Bom, queria mais uma vez agradecer o convite, a oportunidade de estar com a Nilza Teixeira Soares aqui, mais uma vez, reencontrá-la, né? Eu lembro muito da entrevista que nós fizemos, já tem 13 anos isso, foi em 2007, para a minha tese, e eu a conheci naquele momento, e eu diria que seria muito bom que as novas gerações de arquivistas a conhecessem, né? Talvez você não seja tão conhecida como outros profissionais, outros tantos, né, que têm
tem a mesma dimensão de contribuição ao pensamento, ao conhecimento arquivístico no Brasil. Você é muito mais e fez muito mais do que alguma coisa que já foi muito significativa, e é incrível que você ainda tem isso na cabeça, que é a tradução da obra do Schellenberg, né? Você gostaria de fazer uma nova, né? Vou retornar a isso, mostra a vida que tá em você ainda, né? E como é possível a vida latente em qualquer idade. Então, seria muito bom que os arquivistas jovens das gerações mais novas pudessem ouvi-la e conhecer mais um pouco sobre o que você escreveu, o que você fez, né? É muito importante. Eu estou muito feliz. Queria agradecer muito a você pela disposição de estar com a gente aqui hoje. Obrigado. Agora vai Ana. O Paulo me precede, então ele, na verdade, já falou de uma coisa que eu tinha ideia de dizer nesse final. Eu acho que nós temos a obrigação de fazer uma segunda edição revista com a Nilza, sabe? Nilza, nós temos que fazer esse projeto, nós temos que realizar essa adequação do Schellenberg, que continua a ser um marco dentro da teoria arquivística, ele é uma bibliografia obrigatória para todos os profissionais da área, e a sua proposta de fazer uma revisão da tradução, ela é absolutamente necessária e urgente, então nós contamos com você. Acho que essa nossa conversa, pelo menos, vai render esta realização. Eu acho que a área demanda esse tipo de atualização e nós ainda podemos contar com a sua inestimável colaboração. Então, muito obrigada, Nilza, por toda a sua contribuição para a arqueologia, o fato de você ter lembrado dessa frase do Schellenberg, tão oportuna para nós hoje, sobre esse grau de civilização, né, do qual nós tanto precisamos, né, e que pode ser medido pela preocupação com os arquivos. Eu acho que é absolutamente atual essa frase e tão oportuna. Muito obrigada. Clarissa? Eu só tenho a agradecer a oportunidade de ouvi-la, Nilza, conhecer um pouco mais sobre a história da arquivologia do Brasil, a sua influência, o seu papel na construção dessa história, né? Um papel, como disse o Paulo, muito importante, muito significativo, né? E que deixou aí coisas, traduções e produções muito significativas para a área. Só tenho a agradecer e reforçar o que o Paulo e a Ana Maria falaram, da sua presença, o que a Ana trouxe da possibilidade dessa revisão do Schellenberg. Eu acho que seriam novos legados seus para a história da arquivologia. Muito obrigada. Então, tá bom. Nós agradecemos a presença de todos, professor Paulo Elian, professora Ana Maria, professora Clarissa. Muito obrigada a presença de vocês nessa live especial para o Dia dos Arquivistas. E aproveitamos para convidar a todos a participar em dezembro do nosso Simpósio Internacional de Arquivos, que será realizado entre os dias 5 e 13 de dezembro, inteiramente online. Contamos com a presença de todos vocês. Muito obrigada e até a próxima ArqueSP Convida. Muito obrigada.